19 é a reunião do clero em Nova Veneza. Fica, portanto, mais uma vez o nosso aviso e o pedido de orações para que os nossos sacerdotes realmente se tornem cada vez mais santos e santificantes. A respeito da unção dos enfermos, é realmente um sacramento muito importante. É um sacramento que vem, inclusive, na Sagrada Escritura, na palavra de São Tiago. São Tiago chega a dizer que alguém entre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé, continua São Tiago, capítulo 5, salvará o enfermo, e o Senhor o porá de pé. E se ele tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. A crisma é administrada quando a pessoa está num perigo de vida. Esse perigo, na doença, por exemplo, ou mesmo na velhice, já uma velhice adiantada, é permanente. O óleo vem fortalecer não só o nosso corpo, porque é com ele que os lutadores fortaleciam os músculos, mas também ele fortalece a alma. Como sacramento, o óleo é apenas um instrumento da graça nas mãos da igreja. Nós estamos diante de um dos grandes mistérios da vida humana, que é o mistério do sofrimento. Em geral, nós temos um horror à dor, um horror à morte, aos males da vida. E o que acontece é que, de fato, esses males não só nos dão, de uma forma assim, muito clara, a consciência de que esse mundo é passageiro e que as coisas materiais valem, mas só até certo ponto. Não é por isso, pelo dinheiro que temos, que podemos ser salvos simplesmente. Mas também os males podem ser uma abertura à graça de Deus. Para quanta gente, uma desgraça foi uma graça. Porque sem essa desgraça, não tinha nem pensado nos outros, nem muito menos em si mesmos. A palavra de Cristo é muito clara, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Jesus aparece como médico, cura os doentes. Ele tem uma predileção muito particular pelos enfermos. Faz tudo para aliviá-los, pede aos enfermos que creiam, como diz o número 1504 do Catecismo. Ele deixa que o toquem e sai dele uma força que a todos curava, como diz São Lucas, no capítulo 6. Jesus Cristo assume as nossas misérias, como diz a Sagrada Escritura, Mateus 8,17. Ele levou as nossas enfermidades e curou as nossas doenças. Não é que ele tenha curado todos os enfermos. Quando a Lúcia pede a Nossa Senhora em Fátima que cure os doentes que estão lá, eles dão, alguns eu curarei, outros não. Alguns eu curarei agora, outros depois. Alguns simplesmente não curarei porque não aproveitariam da sua cura para o bem. Jesus tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele também se debruça sobre as consequências do pecado. O sofrimento, a miséria que vem a partir do esquecimento de Deus, do renegamento da sua vontade.
Bem, há pessoas que, como diz o Catecismo, 1508, o Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura para manifestar a força da graça do ressuscitado. Mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por isso São Paulo deve aprender do Senhor: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a minha força manifesta todo o seu poder. E ainda mais, São Paulo vem dizer que os sofrimentos que temos de suportar podem ter como sentido completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. A ordem de Cristo é clara, está em Mateus 10:8, curai os enfermos. Mas a Igreja vem como médica da alma e do corpo. Se Cristo curou o paralítico depois de ter dito: os teus pecados te são perdoados. A Igreja coloca entre os 7 sacramentos exatamente a chamada unção dos enfermos, que antigamente também se chamava a extrema unção. Vamos ler, por exemplo, no Concílio de Trento, esta unção sagrada dos enfermos. O óleo é consagrado na Quinta-feira Santa pelo bispo, na missa dos Santos Óleos. Foi instituída por Cristo Nosso Senhor como um sacramento do Novo Testamento, verdadeiro e propriamente dito, insinuado por Marcos, mas recomendado aos fiéis e promulgado por Tiago, apóstolo e irmão do Senhor. Esta unção com óleo especial empenha praticamente toda a Igreja, antigamente até em lugares mais simples, mas mesmo nas grandes cidades, no tempo de grande fé, o Santíssimo Sacramento, mas os óleos eram um acontecimento, porque despertava em todos o desejo da cura daquele enfermo e congregava todos na oração. Vamos ler o que diz a Constituição sobre o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente preparado, óleo de oliveira ou outro óleo extraído de plantas, dizendo uma só vez: por esta santa unção e pela sua piíssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, Ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Quem é que deve ungir, administrar o sacramento da unção? Ele está nas mãos dos presbíteros da Igreja. Só os sacerdotes são ministros da unção dos enfermos. Em alguns lugares houve até, introduziu-se o costume de levar óleo, mas não se trata do óleo da unção dos enfermos, mas um óleo qualquer que é bento. E há fiéis que vão e ungem, na oração, ungem os doentes. De si a coisa não tem problema, porque é como jogar água benta numa pessoa. Há, no entanto, o perigo, o risco de se confundir com o autêntico sacramento que perdoa os pecados. É bom não esquecer, perdoa os pecados, contanto que haja aquele arrependimento, mesmo que seja um arrependimento por interesse. E a pessoa, muitas vezes, sem aquela graça, talvez não possa enfrentar a morte com a mesma coragem que a enfrentaria a fortalecida pelo sacramento. Portanto, os fiéis
devem chamar o sacerdote. Eu me lembro de uma vez que uma filha de Maria da minha paróquia foi lá me chamar e me disse: olha, tenha cuidado, o senhor não se espante se o pessoal não receber bem, porque ninguém estava querendo que chamasse o padre, porque eles estavam dizendo que se eu chamasse o padre para atender minha mãe, ela ficaria assustada. E eu parei, pensei e respondi: olha, eu prefiro que minha mãe vá assustada para o céu do que descansada para o inferno. Não podemos perder nenhuma das oportunidades que Deus nos dá para a nossa salvação e a salvação dos irmãos, usando dos sacramentos. Eu gostaria aqui de prestar uma homenagem àqueles sacerdotes que se empenham com tanto carinho, tanta atenção. Eu me lembro aqui do Frei João Antônio, por exemplo, visitando nos hospitais os nossos enfermos, dando-lhes a ele não apenas a demonstração da nossa solidariedade com o seu sofrimento, mas acima de tudo a força da graça de Deus que é colocada à disposição da igreja para o serviço dos irmãos. Vamos chamar o sacerdote, vamos procurar um jeitinho de preparar o nosso doente para que receba não um bilhete da morte, mas, quem sabe, por que não, a oportunidade da vida. Quantos a quem eu dei o sacramento dos enfermos hoje estão aí fortes? A quantos eu vi transformados em pouco tempo, não pela minha presença, pela minha amizade, mas pela força da graça de Deus, que é simplesmente a presença viva da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo.